Algumas coisas que eu vou falar aqui eu devo repetir amanhã. Então eu não vou falar tudo que eu vou falar amanhã. Então eu vou. Amados, na verdade aqui é uma programação muito diferente. Sai as famílias, sai de suas casas, pega colchonete, colchão, ventilador e vai se alojar em uma escola desconfortável. E uma cozinha que é colocada assim de última hora para fazer comida para tanta gente, mas a comida sai e sempre de muito boa vontade, porque o motivo pelo qual a gente sai de nossas casas e vem para cá é um motivo muito diferente. Sabe, irmãos? E se esse motivo não tiver latejando no coração de quem está aqui, fica muito ruim. Fica muito ruim, enfadonho, sem sentido, desgastante, porque não tem conforto. Não tem conforto. É tudo muito desconfortável. Então, por que fazer isso? Sabe, irmãos, essa pergunta você precisa fazer. Se a resposta não for suficiente para que você encontre sentido de fazer e fazer bem, você está somando essa atividade com tantas outras que a gente faz no nosso dia a dia. Essa atividade, irmãos, ela é diferente. Ela não produz cansaço. Pelo contrário, ela dilui o cansaço. Ela não traz sobrecarga. Pelo contrário, ela traz alívio. Ela não traz preocupação. Pelo contrário, traz descanso, paz. Porque não buscamos. Aqui a gente não veio para um interesse particular. Sabe por que que Jesus, ele saía para os montes e às vezes passava a noite inteira em oração e saía mais cedo, madrugada, e estava no monte orando? Era porque era o local que Jesus podia estar sós com o Pai. E em pouco tempo ele era encontrado. Quando não encontrava Jesus, saía para Coríntios, já tinha mais ou menos uma ideia onde ele estava. E logo, o Senhor, a gente estava te procurando. Então, é por isso que Jesus precisava se ausentar. Sabe por que que a gente está aqui? É porque aqui juntos a gente pode estar em um ambiente que podemos nos ajudar a buscar o Pai, a ouvir o Pai. Porque aqui as músicas, o que falamos, os testemunhos, o que ouvimos, tem a ver com a vontade do Pai. Isso faz toda a diferença, irmãos. Não podemos estar aqui somente porque foi marcado e eu já assumi o compromisso e vai ficar feio. Não, aqui cada um está porque fez questão de estar. Quis estar, insistiu para estar, desejou estar, planejou para estar. E de forma voluntária, veio feliz, satisfeito, porque é uma programação diferente.
E essa programação, de fato, cada uma dessas programações que chamamos de retiro, pode ser um divisor de água na vida de cada um. Ela pode acrescentar, ela pode somar, ela pode trazer renovo, ela pode trazer uma oportunidade de reflexão, ela pode trazer uma oportunidade de renovação. E se isso não ocorrer, aí sim é que fica estranho. Porque não dá para se imaginar que a gente tenha disposição de sair de nossas casas e ficar tantos dias assim, simplesmente para uma programação diferente, para sair da rotina, para sair do ambiente doméstico. Não pode ser assim. Precisa estar no coração de cada um, que nesses dias, como John falou, Deus vai trazer renovo, Deus vai falar ao coração, Deus vai trazer instrução, conselho, confirmação, sabe? É isso que fará toda a diferença. Senão, fica mais uma atividade no meio de tantas outras. Eu creio que se somando todo tipo de retiro mesmo, retiro de solteiro, retiro de casado, retiro geral, retiro de líder, eu creio que eu devo ter chegado já a uma centena de retiros. Amados, eu nunca participei de um retiro ruim, que tenha sido ruim. Eu nunca participei de um retiro meio que capengando, meio que de má vontade. Nunca existiu isso. Nunca existiu. Cansaço físico, sim. Muitas vezes. E de uns tempos para cá, sempre. O cansaço físico está se tornando inevitável. Está se tornando difícil de combater o cansaço. Eu creio que da agora por diante vai ser assim. E eu fico citando uma frase que a partir já de um tempo, eu não estou em processo de aceleração, eu estou em processo de desaceleração. Eu só peço a Deus que essa desaceleração ela seja lenta em doses homeopáticas, que seja não seja acelerada, né? Então, já tem um certo tempo que eu não acelero, mas desacelero. Mas isso é fisicamente. O espírito não. O espírito ele está bem, está vivo, está aquecido, está suprido, está nutrido. Isso é o que deve ser na vida de cada um de nós. Não podemos confundir que a minha saúde é sinônimo de Deus, de presença de Deus. E não posso também confundir que a minha fraqueza, enfermidade de algum tempo, é sinônimo de distanciamento de Deus. E que se eu estou fraco, Deus está. E se eu estou forte, Deus está. Não é assim. Deus é sempre forte. Deus é forte, todo-poderoso. Ele não oscila. Deus não oscila. Então, por isso que ele é Deus Criador. E eu sou criatura dele. Muito embora o ser humano foi feito conforme a imagem e semelhança de Deus. Mas, a partir do pecado, o homem se tornou imperfeito, defeituoso, cheio de limitações e um monte de coisa. Passou a fazer parte da natureza humana que não foi projetado por Deus, que veio como consequência
do pecado. E o pecado produziu um monte de mazela em nossas vidas. Por isso, irmãos, que quando nós nos juntamos para uma programação como essa, a gente precisa vir com muita alegria e esperança, porque é em nome daquele que mudou a nossa sorte. É em nome de Jesus que veio para nos dar vida em um mundo que estava separado da vida, em um mundo perverso, em um mundo enganado, em um mundo mau. E Jesus veio e realmente mudou a nossa história. E aqui é uma reunião daqueles que têm esperança, daqueles que confiam no Senhor, como diz um cântico, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Por que não se abala? Por quê? Exatamente. Porque se confiamos em nós, acabou-se. Entende? Na verdade, não precisamos esforço. Não precisamos esforço. Humanamente falando, a força, pronto. Alguém que está treinando em uma academia, está com sua saúde muito bem boa, e outro que não faz academia, e o outro que está doente, aí esse que está doente, esse oscila muito. O outro que faz academia não oscila, não estremece. É assim? Não, irmãos. Tem a ver com o coração de cada um de nós. Conversando com o William, aí ele falando, o nosso coração é a casinha que abriga Deus. Se eu não cuidar bem dessa casinha, eu perco o privilégio de ter Deus habitando nela. Eu vou repetir, irmãos. O nosso coração é a casinha que abriga Deus. Se eu não cuidar bem dessa casinha, eu perco o privilégio de ter Deus habitando nela. E eu estava conversando com ele, era exatamente perguntando a ele, como você consegue isso? A gente estava tratando de uns assuntos específicos, como você consegue? Eu tenho dificuldade de me comportar como você diante dessas situações. Aí ele falou desse jeito, a frase foi essa: Monteiro, o nosso coração é a casinha que habita Deus. É onde Deus mora. Aí ele disse, se eu não agir assim, eu perco o privilégio de ter Deus habitando na minha vida. E a gente continua conversando o assunto. Então, eu queria que vocês guardassem isso. O coração de cada um de nós é a casinha que habita Deus. É onde Deus mora. E se a gente não cuidar bem dele, nós perdemos o privilégio de ter Deus habitando em nós. Por isso que Hebreus diz que não permita que nenhuma raiz de amargura se desenvolva no seu coração. Cuide. Andar com Deus é andar com o único que tem controle sobre a vida. Andar tem a ver com decidir, tem a ver com escolher, tem a ver com comportamentos. Isso é andar. Andar com Deus não é porque eu me reúno a cada 15 dias.
Andar com Deus não é porque a gente reúne na casa a cada 8 dias. Andar com Deus não é porque a gente funciona com discipulado. Está dentro, mas não é isso. Andar com Deus tem a ver com as minhas escolhas, com as minhas decisões, com o meu comportamento. Tem a ver com as minhas ações. E aí sim, como eu estou interessado em andar com Deus, aí sim eu funciono como participante da igreja. Aí tem os encontros, as programações, as atividades, porque nesses encontros, nessas programações, nessas atividades, vai trazer informações sobre a vontade de Deus. Vai me ajudar a conhecer a Deus. Vou aprender mais. Os testemunhos, com certeza, ele terá um impacto positivo na minha vida. Serei aconselhado, eu tenho a oportunidade de pedir conselho e orientação, porque eu quero que as minhas escolhas sejam aprovadas por Deus. Porque eu quero que o meu comportamento sejam aprovados por Deus. Porque eu quero que as minhas ações sejam aprovadas por Deus. Amém, queridos? Então, andar com Deus tem a ver com isso. Nesse retiro, a gente vai compartilhar com vocês um pouco sobre a missão que Jesus nos deu. Colocamos como título Ide. E a ideia, irmãos, é conversar com vocês sobre isso. De alguma forma, também ouvir se vocês estão assimilando bem. Se vocês estão entendendo. Porque todos nós, cada um que um dia ouviu falar de Jesus, creu em Jesus, se arrependeu, foi batizado e está andando em novidade de vida, faz parte da Igreja de Deus e já é um missionário, uma missionária. Já está sobre os seus ombros o compromisso de corresponder à convocação de Jesus. Não foi vocês que me escolheram, mas eu vos escolhi para que vades e deis frutos. Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ide, portanto, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Para aquele que foi batizado hoje, já tem agora esta ordem de Jesus, para que no seu dia a dia possa estar representando Jesus. As pessoas vão se arrepender a partir do testemunho do povo de Deus. A humanidade estava perdida. Deus continuou poderoso, soberano, eterno, não foi afetado pelo pecado da humanidade. Ele podia muito bem, como ele destruiu parte da humanidade com o dilúvio, ele podia acabar com tudo e fazer um segundo povo. Não podia? Podia. Mas ele destruiu parte, deixou uma família e deixou essa família continuar até que veio Jesus como o maior de todos os missionários. Veio com uma missão
e cumpriu de forma absoluta a sua missão. Por isso a gente está aqui, para dar continuidade à missão que Jesus estabeleceu para nós. O principal ele já fez. A morte foi vencida por Jesus. A morte, ela não mais tem a liberdade de alcançar e encerrar debaixo do seu poder, ao qual Deus ressuscitou, rompendo, destruindo os grilhões, a força, o poder da morte. Quem fez isso? Então, nós podemos ter certeza absoluta de que as nossas ações, elas são respaldadas por aquele que venceu. Por aquele que venceu. Jesus venceu. E nós estamos em uma missão que já é vitoriosa por si só. Que eu faça, que eu não faça, essa missão é vitoriosa. Então, já que esta missão é vitoriosa, eu quero me incluir com tantos outros a partir de Jesus. Então, eu gostaria que a gente estivesse aberto para esse tema, aberto para esta realidade de Cristo em nós, a esperança da glória e a mensagem de Jesus que está em nós, que poderá alcançar, libertar, curar, transformar outras pessoas. Amém?